Olá! Nos últimos 100 anos, o semiárido brasileiro ganhou evidência nos cenários nacional e internacional. Mas não pelos fenômenos característicos da região, como a seca, mas pela capacidade de adaptação ao clima árido, de sol forte e pouca chuva. A construção de inúmeras obras hídricas gerou um canal alternativo de abastecimento, que garante água o ano inteiro, afastando o fantasma da estiagem de várias regiões. Mas ainda há muito a ser feito, obstáculos a serem rompidos. Os novos desafios do semiárido brasileiro são destaques no programa Conhecer de hoje. Conquistas e demandas. Departamento Nacional de Obras contra as Secas realiza ciclo de debates no Nordeste. Além do milho e feijão, pequenos produtores rurais do Centro-Sul cearense encontram um filão para driblar problemas do clima. Produto tipo exportação. Apiários investem em qualidade para conquistar mais espaço no mercado. Reduto sertanejo. Museu no Rio Grande do Norte reúne relíquias do semiárido. Sertanejo em memória. Peças centenárias garimpadas pelo Nordeste lembram épocas áureas da produção rural. Contato com a natureza. Fazenda temática estimula passeio pelas belezas e pela história do semiárido. O programa Conhecer está no ar. No Centro-Sul cearense, os agricultores estão apostando em atividades produtivas que possam agregar valor às culturas tradicionais do milho e do feijão. Com cursos de capacitação promovidos por órgãos do governo ligados ao campo, os pequenos produtores rurais diversificam e criam novas perspectivas para a economia do estado. Uma delas é a apicultura. Nem as dificuldades naturais, típicas das regiões mais áridas do país, conseguem desanimar os produtores. A estrada é de terra, cercada pela vegetação de caatinga. Estreita, é ela quem nos conduz na viagem pelo sertão de Icó, a 375 quilômetros de Fortaleza, na região centro-sul do estado. Viagem cheia de surpresas, nem todas agradáveis. Afinal, há pedras no nosso caminho, muitas pedras. O pedregulho que forma a estrada é apenas uma pequena demonstração dos problemas enfrentados pelos agricultores que moram nessa localidade, conhecida como Saco de São Pedro. Nome esquisito, mas é a única maneira de chegarmos à Serra do Coelho, a mais de 20 quilômetros da sede de Icó. A sorte é que encontramos alguns dos trabalhadores que produzem por essas bandas e conhecem bem o local. Resultado, seguimos nossa viagem a pé. Uma subida de 1, 2, quase 3 quilômetros. Cansa muito. Enfim, uma notícia que nos deixa mais aliviados. No desafio de subir a serra, encontramos um bom indício do que viemos conhecer. Nos deparamos com o seu José Soares, em plena atividade. Seu Soares carrega com a ajuda de um amigo um equipamento que parece muito pesado. É uma centrífuga, mas para onde ela está sendo levada? Estou levando lá para a casa do mel, que a gente vem trazendo da casa do outro apicultor, que a gente só levou para lá para não atacar as casas de moradia, né? Porque quando a gente vem trazendo as colmeias, a abelha do campo acompanha. Então a gente, depois que a energia chegou, nós dividimos. Colhe lá em cima, porque não dá ataque ao pessoal, né? E os outros nós colhe aqui na casa do mel. Pés firmes, seu José Soares prossegue na sua caminhada. Nós também seguimos em frente. Vamos para a casa do presidente da Associação dos Apicultores de Icó, que, segundo informações, fica logo adiante. Não demora, chegamos ao nosso destino. Bom dia, Joaquim. Tudo bem? Tá, meu camarada. Ricardo, TV Diário. Seja bem-vindo. O senhor tá bem? Tá bom. Viemos conhecer aí a Casa do Mel e seu apiário. Pode ser? Rapaz, que bom, um prazer. Depois de conhecer seu Joaquim Pereira, é hora de conhecer a Casa do Mel dos Apicultores da Serra do Coelho, em Icó. Ela também não fica distante. Temos que encarar apenas mais uma subidinha. E quando chegamos ao topo da colina, valeu a pena. Daqui, a vista da Serra do Coelho é belíssima. A quadra invernosa já passou há algum tempo, mas o verde continua preenchendo todos os espaços. Pena que esse verde da vegetação não signifique fartura no campo. Aqui, na Serra do Coelho, em Icó, a estiagem ou o excesso de chuvas tem trazido prejuízos na lavoura e, consequentemente, sérios problemas aos pequenos produtores rurais, aqueles que sobrevivem da agricultura familiar. Por isso, eles resolveram se unir para montar a Casa do Mel. Tudo começou em 2006, com muita dificuldade. Nós
já tinha feito o projeto e aí nós recebemos o material e começamos a tocar o barco. Assim como as pessoas que não tinham experiência, nem também nós não sabíamos mesmo como trabalhar, né? No final de 2006. Aí nós começamos a jogar as caixas no mato, né? E iscar, e começou a pegar enxame, e a gente começou a descobrir algo, coisa, né? Que quando eu entrei, nós fizemos um curso, né? Não foi muito, como se diz, um curso de 60 horas, né? E finalmente a centrífuga também chega ao seu destino, a Casa do Mel da Serra do Coelho, que se transformou então na maior esperança dos pequenos produtores rurais da localidade. Os agricultores que antes plantavam apenas milho e feijão viram crescer a possibilidade de uma outra atividade rentável no campo, a produção do mel de abelha. Veja em instantes, investimento em sabor. Produtores rurais do Centro-Sul cearense se especializam num dos maiores destaques da pauta de exportações do estado. Os apiários que se espalham na mata fechada da Caatinga produzem o que é hoje a grande aposta econômica dos pequenos agricultores de Icó. Em pouco tempo, a apicultura conquistou muitos dos pequenos produtores rurais cearenses, que antes dependiam apenas da agricultura de subsistência. Hoje, organizados em uma associação, os apicultores de Icó, no centro-sul do estado, buscam mais incentivos para aumentar a produção do mel na região e comercializar o produto até mesmo para outros estados. Hora de conhecer de perto as colmeias dos apicultores da Serra do Coelho. Mas antes é preciso adotar todas as medidas de segurança para não correr o risco de levar uma ferroada. A roupa apropriada para entrar na área dos apiários é essencial. Ela protege contra a agressividade das abelhas. E olha que essas daqui, da Serra do Coelho, não são de brincadeira. A apis mellífica é uma das mais agressivas, porque porém ela é uma das mais produtivas. Por isso que ela é agressiva. Nós tínhamos aqui a europeia, a italiana, depois que chegou a africana, aí fizeram a manipulação da africanizada, e hoje nós temos a africanizada. Dificilmente você acha uma africana pura. Quando você acha uma, ela é referência no apiário, porque pode todas as abelhas estar aquietadas, mas ela faz uma movimentação que é incompreensível. Essa foi uma boa dica para o nosso cinegrafista também tomar todas as precauções. Tudo pronto, uma rápida descida nos leva aos apiários da Serra do Coelho. E durante todo o caminho encontramos flores, muitas flores, de onde a abelha suga o seu alimento. Mas para incrementar os negócios, os apicultores não podem depender apenas do néctar que a abelha suga das flores. Os insetos precisam ser corretamente alimentados. E exatamente por isso, aqui em Icó, os apicultores estão plantando cana-de-açúcar. É ela que vai gerar a garapa que é colocada nos alimentadores. O apicultor Luiz Antônio tem bastante experiência nessa atividade. O processo nós levamos ela para engenhocazinha feita de pau que a gente faz mesmo. Aí bota ela, faz a garapa, aí põe num balde, leva para casa, aí lá nós levamos no fogo. Aí de lá a gente leva para as abelhas, bota no alimentador, bota uma base de meio litro, aí quando passa uma semana, com 6 dias a gente vai lá de novo, alimenta de novo. Aí assim por diante. 6 dias a gente está alimentando elas. A garapa colocada nos alimentadores realmente atrai milhares e milhares de abelhas. Os apiários se espalham numa extensa área na mata fechada da Caatinga. O grande número de abelhas no local deixa claro que realmente estamos diante de uma atividade arriscada. A fumaça ajuda a espantar as abelhas e isso facilita a aproximação dos apicultores. Joaquim e os amigos começam então a retirada dos favos, das colmeias. Ficam contentes com a população de abelhas. Ela está uma abelha bem populosa. Bem populosa, bem... uma rainha especial, boa. O trabalho é rápido, mas os favos são retirados com muito cuidado. De colmeia em colmeia, os apicultores vão recolhendo todo o material. A colheita do mel de abelha é uma das atividades produtivas mais antigas do mundo. Os pequenos produtores rurais da Serra do Coelho também leram muito acerca desse assunto.
e isso acabou influenciando na formação de ideias e convicções. No Egito antigo, já trabalhava com apicultura, o próprio, né, para preservar seu ex querido nas tumbas, eles isolavam com própolis, né, de abelha. E nós aqui estamos muito atrasados ainda no Brasil, no Nordeste. Um potencial tão grande que nós temos, que precisa ser divulgado para gerar emprego e renda para as famílias do Nordeste. Porque nós aprendemos que plantava milho e feijão, e às vezes criava uma vaquinha. E um outro potencial de muitos milhões de toneladas de néctares que estão estendidos em todos esses arrebaldes e oiteiros e montes das caatingas do Cerrado. Colheita no campo concluída. Chegou a hora de deixar os apiários e levar a produção para a casa do mel. E aí é preciso tomar mais alguns cuidados no meio do caminho. Depois de serem retirados dos apiários, os favos são trazidos para a casa do mel. Aqui continua o processo de colheita. Mas para fazer esse percurso, o apicultor tem que ser muito rápido, para que os favos não atraiam as abelhas. Dentro da casa do mel, continua o processo de colheita. Na verdade, a retirada do mel dos favos que são trazidos das colmeias. O procedimento não é tão difícil, mas é preciso respeitar passo a passo, para não prejudicar a qualidade do produto. Vamos começar o processamento de desapeculação, né? Mel. Levamos aqui o quadro, a melgueira aqui para a mesa desapeculadora para desapecular os alvéolos. Aí você tira isso, aí vai para centrífuga. Aqui ele vai para centrífuga, para ser centrifugado. Depois que ele está aqui, ele vai nessa votação aqui da pressão das barreiras da centrífuga, o mel vai soltando. A gente põe um balde aqui, põe aqui. Depois que ele sai aqui, a gente leva aqui para o decantador. Aqui no decantador ele passa 48 horas. A seleção do mel é feita de maneira criteriosa para manter a qualidade do produto e também o tempo que ele poderá ser consumido. 80% é o mel 100%, natural, 100%, com todas as substâncias necessárias. E esse dá para ir para o balcão, dá para ser vendido? Ele pode aguentar tempo, que pode armazenar, tudo. Os apicultores da Serra do Coelho, em Icó, já estão juntos há 3 anos. Durante esse tempo, a produção vem crescendo, mas eles reconhecem que ainda enfrentam muitas dificuldades, como, por exemplo, a falta de equipamentos e uma casa maior para produzir o mel. A gente tem um plano de melhorar assim, uns quartinhos mais perto dos ampliários, que o mel pode ser assim, armazenado aqui na casa do mel, mas quando for para colher, a gente tem um sonho de colher mais perto do ampliário, porque ameniza o trabalho. Outra dificuldade vem da própria natureza. Esse ano, os apicultores de Icó tiveram perdas na produção do mel, perdas ocasionadas pelas chuvas. Esse ano nós perdemos 2 períodos de colheita, por causa da grande concentração de chuva. Com a grande concentração de chuva, as abelhas não produzem mel. Elas não podem voar, elas ficam só comendo o que já tem. Então, encolheu um período de uma colheita. Os problemas, no entanto, não foram suficientes para barrar o entusiasmo dos apicultores de Icó, que resolveram investir mais na atividade e já estão bem organizados numa associação. É a associação quem, inclusive, elabora todo o planejamento da produção e comercialização do mel. Hoje, o mel de Icó, devidamente envasado e rotulado, é vendido em todo o município e também em várias outras localidades da região Centro-Sul. A associação luta agora para acabar com a figura do atravessador e acredita que o governo do estado possa ajudar nessa missão. Precisamos de que os gestores ajudassem-nos com estrutura para nós poder se enquadrar na questão da comercialização com qualificação de produto e possamos representar o nosso produto cifrado, com código de barra direitinho, certinho. E a casa de mel dentro dos padrões. Sem isso, nós não podemos entrar no mercado ainda. Segundo a Ematerce, o governo estadual já ajudou os apicultores de Icó com cursos de capacitação e agora incluiu no projeto São José alguns benefícios que vão reforçar a atividade na região. Nós estamos pensando aqui em ampliar essa casa de mel, também com eles. Vamos reunir, discutir quais são essas atividades que nós vamos incluir nesse projeto São José. Adquirir mais colmeia, porque ultimamente foi dado um novo treinamento aqui para os jovens, né, um número de 20 jovens, então eles não têm condição de continuar a atividade. Então, com esse projeto que nós estamos pensando em elaborar aqui,
adquirindo mais colmeia, ampliando essa casa de mel, então vai aumentar. Esse pessoal primeiro tinha que ser treinado, foram treinados. Então, com esse projeto, vamos aumentar aqui o número de apicultores aqui no Sítio Coelho. Veja daqui a pouco o semiárido em debate. Os desafios da região para o século XXI são discutidos nos estados que convivem com o clima. E você vai conhecer o museu montado em uma fazenda que conta a história do semiárido nordestino em peças centenárias. A convivência com o semiárido é um dos maiores desafios para os sertanejos. A utilização da tecnologia no campo e a implantação de projetos hídricos vem melhorando a relação entre homem, terra e clima. As ações do Departamento Nacional de Obras contra as Secas abriram novos horizontes, desenvolveram alternativas de utilização da água e exploração correta da terra. No ano do centenário do DENOX, estão sendo traçadas metas para o futuro. Um ciclo de seminários vai percorrer todo o Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Além de mostrar as transformações que resultaram em uma melhor qualidade de vida na região, os encontros também pretendem registrar demandas que serão priorizadas nos próximos projetos do departamento. O primeiro seminário foi realizado em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e destacou a valorização da cultura sertaneja. O nordestino aprendeu a conviver com o clima da região. Sol que deixa marcas no solo e na pele, ou chuva que dizima plantações. Povo que dedica a alma ao trabalho. O resultado de tanto esforço é quase sempre um milagre. A secura do solo se converte em fartura. A lida no campo também envolve pecuária. Os sertanejos são considerados mestres do saber popular. Pessoas que não enxergam as limitações do espaço físico criam possibilidades, se lançam no mundo e para onde vão, levam as raízes da terra natal. Em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, a valorização da cultura sertaneja virou tema de debates. Autoridades, pesquisadores e poetas do Ceará e do estado potiguar discutiram a importância do reconhecimento cultural. Os ciclos de seminários fazem parte da comemoração pelos 100 anos de criação do Departamento Nacional de Obras contra as Secas e vão ser realizados em todos os estados nordestinos e no norte de Minas Gerais. A programação vai levar aos participantes um pouco do trabalho realizado pelo DENOX em um século de trajetória e estimular a discussão de temas importantes para impulsionar o semiárido. Tudo isso para mostrar ao Nordeste e ao Brasil a importância que o DENOX tem ao longo desses 100 anos, onde preparou a infraestrutura hídrica do Nordeste, não só a infraestrutura hídrica, mas infraestrutura de transporte, de serviços, de hospitais, pois no início o DENOX executava todas essas obras para o governo federal. Hoje é o responsável por grandes obras de abastecimento d'água no Nordeste todo, de perfuração de poços, adutoras, açudes, barragens, perímetro irrigado e piscicultura, e está se preparando para os próximos 100 anos, onde missões importantes ainda tem para o DENOX, principalmente no que diz respeito ao problema da desertificação que está ocorrendo no Nordeste e também do projeto São Francisco. Para o diretor do Centro de Treinamento e Desenvolvimento da Universidade Federal do Ceará, pensar no crescimento do semiárido é enxergar não apenas condições físicas e climáticas, mas compreender a dimensão sociocultural. A região com dificuldades na distribuição de água, na educação para a utilização dos recursos naturais, pode melhorar o desempenho. As alternativas devem surgir a partir da integração entre os estados. Não só o estudo de água, o armazenamento de água, mas principalmente o homem. Como o homem utilizar essa água, qual o efeito do bem-estar social desse homem usando essa água, a parte da comercialização, a parte social. Hoje o modelo é bem mais complexo do que aquele dando água só para irrigar. Então, a Universidade Federal do Ceará, através do CETED, quando pensa nessa assistência técnica, não pensa só na tecnologia, mas pensa no homem como todo, no bem-estar da família. A cultura e as tradições sertanejas também fazem parte das riquezas do semiárido. É o estilo de vida, os costumes interioranos, a rotina na roça. A vida no campo evolui junto com a modernidade,
mas as raízes continuam firmes, são bases sólidas para os novos tempos. Foi acreditando nisso que um amante do sertão decidiu imortalizar a história em imagens e palavras. Benedito Vasconcelos escreveu um livro sobre a vida no semiárido. E esse não foi o primeiro registro. Antes, ele criou o Museu do Sertão, dentro de uma fazenda no Rio Grande do Norte. O lugar guarda peças seculares, garimpadas pelo Nordeste ao longo de décadas. Os objetos retratam a produção agrícola, artesanal, o estilo de vida na zona rural. É uma viagem no tempo em contato direto com a natureza. A 4 quilômetros da sede de Mossoró, no Rio Grande do Norte, um recanto da natureza e da cultura nordestina. Da entrada é possível avistar os primeiros moradores do rancho, avestruzes. Imponentes, as aves gigantes desfilam ignorando os olhares curiosos. Mais à frente, coelhos, pavões, diversos tipos de pássaros e até um porquinho da Índia. Além da fauna, as mais diferentes plantas dividem o mesmo espaço. Além da beleza natural, o rancho abriga o Museu do Sertão, criado pelo escritor e professor Benedito Vasconcelos Mendes. O acervo sempre foi mantido pelo proprietário, nunca recebeu recursos públicos. A coleção começou na década de 70 e hoje está distribuída em 6 galpões recheados de muitas histórias. Aqui é um abrigo da cultura, aqui é uma referência do Nordeste. Aqui nós vamos examinar um Nordeste da civilização da seca e abre também a perspectiva desse Nordeste que está nascendo, Nordeste do desenvolvimento, o Nordeste da tecnologia, Nordeste do novo tempo. O museu reúne 1.500 peças, algumas com mais de 200 anos. Uma das raridades é a bulandeira. O equipamento gigantesco fazia parte de um engenho de cana-de-açúcar no município cearense de Pereiro, no início do século passado. Eu cheguei aqui em janeiro de 1970, sou agrônomo, viajava muito pelos sertões. E quando vi uma casa de farinha, um engenho de rapadura, um alambique de cachaça, uma casa de cera ou um galpão de beneficiamento de borracha de maniçoba sendo destruído pelo tempo, que tinha caído no desuso, o teto tinha caído, então me doía muito ver aquelas máquinas, aquelas obras dos nossos artesãos do passado se acabarem. E fui guardando, e fui trazendo. Então são 39 anos de armazenamento de peças do nosso setor produtivo de antigamente. Conhecemos as engrenagens de uma casa de farinha e um moinho. Voltamos no tempo e entramos em uma queijaria, uma escola rural, uma cozinha, tudo à moda antiga. Aprendemos o que é indispensável nas principais profissões do sertão, como o pescador, o tecelão, o vaqueiro, o celeiro, o agricultor. Na caminhada, chegamos à casa de taipa, na porta rabo de raposa para afastar mal-olhado. No interior da moradia rústica, símbolos da força religiosa sertaneja e utensílios que revelam um jeito simples de viver. Bem ao lado, a bodega do seu Raimundo não podia faltar. Cada metro quadrado do rancho transborda a riqueza da história nordestina, que agora também está registrada nas páginas do livro Arte e Cultura do Sertão, escrito pelo proprietário do museu. Eu senti a necessidade de colocar aquela coisa, aquele hobby que há quase 40 anos eu tenho, de estudar o semiárido, colocar no livro. Fui encorajado a colocar no papel essas coisas que eu adquiri como autodidata, que eu adquiri ao longo da minha vida, como eu adquiri estudando a natureza no próprio local, estudando o homem, estudando as plantas, estudando os animais, estudando a nossa região. Então este livro é o retrato fiel do semiárido nordestino. A obra foi publicada pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que completa 100 anos no próximo dia 21 de outubro. Além desta, o DENOX vai realizar mais de 20 publicações até o final das comemorações do centenário. As histórias do sertão fazem parte também da história do departamento, que desenvolve ações para melhorar a qualidade de vida no semiárido, transformando a paisagem e o dia a dia dos sertanejos.
programa Conhecer fica por aqui. Para se comunicar conosco, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Tenham todos um ótimo dia. Até o nosso próximo encontro.